Kyrio Adelphoi, eu disse a paz do Senhor, irmãos. Aqui é o seu irmão em Cristo, José Roberto. E nesta oportunidade estarei analisando o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, 16 e 17, como havia prometido para os irmãos no vídeo anterior. E vou estar respondendo uma pergunta que eu fiz para os irmãos naquele vídeo. Pedro está sendo falso ou verdadeiro quando ele está dizendo para Jesus que ama Jesus? Então, se os irmãos gostam desse tipo de conteúdo, continua comigo até o final desse vídeo e aproveita e deixa aquele like, compartilha com seus amigos e vamos lá. Bom, irmãos, para analisarmos esse texto, eu vou estar usando o texto tanto em português como também no grego koiné, no idioma koiné, né? E é muito importante que os irmãos prestem atenção nas palavras-chave que aparecem no texto, para que possamos compreender melhor o texto e também chegarmos a uma conclusão verdadeira do que o texto está dizendo, né? Porque esse texto é um texto que é muito distorcido nas igrejas. Né? Quem nunca ouviu um pastor, um pregador falar: irmão, não seja falso como Pedro. Negou Jesus 3 vezes e agora está dizendo que ama Jesus. Né? Baseando-se nesse texto, é claro, né? Então, quando nós dizemos, vamos fazer essa análise desse texto e nós prestamos atenção, nós vamos ver que, na verdade, Pedro em nenhum momento está sendo falso com Jesus. Né? Mas é necessário que a gente preste bem atenção, porque no texto português não tem muita diferença na resposta que Pedro está dando para Jesus. Mas no texto grego a gente vai ver que tem diferença. Então, observe aqui. O texto diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Aqui já chama atenção para os irmãos prestarem atenção aqui nesta palavra. Amas-me mais do que este. Aqui nessa palavra amas-me, essa palavra amas-me, ela vai aparecer por 3 vezes, porque Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro a mesma coisa. Só que no texto original, nós vamos perceber que na terceira vez isso aqui vai mudar, né? A pergunta vai mudar. Mas a resposta que Pedro vai dar para Jesus, tanto no português como no grego, ela não muda. Nós vamos perceber. Se os irmãos tiverem um texto em grego e quiser comparar com o texto português, os irmãos também vão chegar nessa conclusão que quando a gente está olhando o texto grego, a gente vai ver que muda, né? E a gente vai ter que prestar essa atenção aí para poder tirar uma conclusão mais fiel do texto. Então vamos lá. Eu não vou ler tudo esse texto porque para o vídeo não ficar muito grande, mas se os irmãos prestar atenção na resposta, nas perguntas e na resposta que Jesus está fazendo para Pedro e Pedro está respondendo, quando chegar no texto em grego, os irmãos vão ver que tem diferença. Não vou fazer diferente, vou ler o texto. Mas... E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? Aqui Jesus está se referindo, esse mais do que este, aos discípulos, né? Aos discípulos que andavam com Jesus, que diziam que amavam Jesus, e Jesus conhecia o tipo de amor que os discípulos tinham por ele, né? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Aí Jesus diz, apacenta os meus cordeirinhos, tornou a dizer a segunda vez, né? Jesus tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Apareceu novamente para a pergunta, amas-me, né? Observe que é o mesmo jeito que está lá em cima. Aí ele disse-lhe, segunda vez, sim, Senhor, tu sabes, né? Pedro responde, tu sabes que te amo. Observe que é a mesma resposta que Pedro dá. Né? Tu sabes que te amo. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Aí vem a terceira vez, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro fica triste, né? Quando Jesus pergunta a terceira vez, João entristeceu-se, né? Quer dizer que Pedro ficou triste. Aí, mas mesmo assim ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Observe que a palavra te amo aparece novamente, aqui por último. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Bom, esse é o texto em português, não dá para tirar muita conclusão, porque a palavra, o verbo amar é o mesmo verbo que aparece aqui, né? A pergunta é feita do mesmo modo por 3 vezes e a resposta também é feita por 3 vezes, do mesmo jeito. Agora nós vamos analisar, primeiro observar aqui que para entender o texto em grego, nós também precisamos conhecer algumas palavras gregas para poder identificar ela no texto, né? Por exemplo, no idioma grego nós temos 7 palavras que correspondem ao verbo amar, né? Traduzido para o português, né? A palavra amar. Mas tem 7 palavras que traduzida para o português vai significar simplesmente a palavra amar. É o verbo amar. Aí eu vou começar a apresentar para os irmãos aqui. Por exemplo, aqui, os 3 tipos de palavras gregas de amor e grego koine. A primeira palavra grega que aparece, e aí a gente precisa prestar atenção nos contextos, que são contextos diferentes. A palavra eros, né? Ela significa, traduzida para o português, o verbo amar. Só que aqui, esse verbo amar aqui, ela é usado no contexto de um amor marital, né? Quando eu quero falar sobre um amor marital, ou aquele amor que surge com desejos através do sexo, né? Então, esse tipo de amor, esse tipo de contexto, um amor marital, é usado quando você vai fazer menção a esse tipo de amor em um texto em grego, é usado a palavra eros, né? Só que no português aparece como amor, né? O verbo amar. A segunda palavra, que é muito comum, que nós vamos encontrar no Novo Testamento também, né, é a palavra filos, ou filias, ou filéu, né? Que traduzido para o português é o verbo amar. Este verbo amar, ele é usado no contexto de um amor entre amigos, né? É um tipo de amor entre amigos que surge entre pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, né? Então, eu me aproximo de uma pessoa, faço amizade com ela. Por quê? Porque essa pessoa tem os mesmos objetivos que eu, então eu posso tirar proveito dessa amizade que eu estou fazendo. Então é um tipo de amor mais, como que se posso falar aqui, que eu posso usufruir da outra pessoa, né? Tirar proveito, né? Um amor mais interesseiro, né? No sentido interesseiro, né?
Então, aí, esse é o contexto que se usa a palavra philos no grego, né? Mas no português ela vai aparecer como o verbo amar normal, né? A tradução amor, amar. E a terceira palavra em grego que a gente encontra no Novo Testamento é agapás, ou agapau, né? Ou então a palavra ágape, é o mesmo verbo, né? Os irmãos estão mais conhecidos com o verbo ágape, né? Com a palavra ágape, que essa palavra é usada dentro do contexto do amor no sentido divino, o amor de Deus, né? Amor puro, né? O amor de João 3,16, né? Que é o textuário da Bíblia, do Novo Testamento, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, esse tipo de amor ágape é usado dentro desse contexto, o contexto do amor no sentido divino, puro, né? Eu vou estar apresentando para os irmãos também aí três passagens bíblicas que vai mostrar para os irmãos que esses três tipos de amor, né? O amor marital, o amor entre amigos e o amor de Deus, né? O amor puro. Mas é importante que os irmãos prestem bem atenção nessas palavras, principalmente nessa aqui, ó, philos, porque vai ser essa aqui a resposta que Pedro dá para Jesus as 3 vezes que Jesus pergunta, né? Vamos observar no texto em grego. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais assim. Em 1 Samuel, capítulo 4, ali por volta do verso 5, nós temos o amor marital, ou seja, o amor que Eucana tinha por Ana, né? Está bem visível ali nesse versículo, aqui do capítulo 4, aqui, ó. Quando Eucana subia para sacrificar, ele dava da sua porção para os seus filhos, né? E para suas mulheres, porém para a Ana ele dava uma parte excelente, porque porém a Ana dava uma parte excelente porquanto ele amava Ana. Esse verbo amar aqui, lá no grego ele aparece como o eros, né? Eros, o amor eros, né? Que é o amor marital. Aqui, em João 6, 68, versículo 68, aqui nós vamos encontrar o amor no sentido interesseiro, né? O amor philos, né? Se os irmãos tiver um texto lá em grego, os irmãos podem pegar esse texto aqui que vocês vão encontrar que a palavra que está escrito lá é a palavra philos, né? Ou filias, vai dar, quando é traduzido para o português, vai dar o verbo amar, né? Deixa aqui, acho que deu. Peraí, deixa eu voltar aqui. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, se os irmãos observar, e os irmãos conhecem aquele texto que os discípulos, Jesus está dando um sermão, e o sermão é um sermão duro, né? E o povo está indo embora, os discípulos vêm até Jesus e diz: Mestre, esse sermão está sendo muito duro, o povo está indo embora, não está vendo que o povo está indo embora? Aí Jesus diz: querem ir com eles, né? Bom, aí Pedro, mais saliente,
vai até Jesus e diz: Mestre, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Né? Aí que fica bem claro que os discípulos, né, só estavam com Jesus, só andavam com Jesus porque Jesus tinha o que eles queriam, o que eles almejavam, que era a vida eterna, palavras, né, que conduzia à vida eterna. Né? Então, era esse o interesse que os discípulos tinham por Jesus. O interesse no que Jesus podia lhe oferecer, vida eterna. Então, Jesus conhecia que os discípulos, o amor dos discípulos não era um amor verdadeiro, era um amor interesseiro, era um amor filhos, né? Ou filias, né? E Pedro deixou isso bem claro aqui nesse versículo, aqui no capítulo 6, versículo 68, que ele diz: Tu tens as palavras de vida eterna. E os discípulos também responderam a mesma coisa. Só tu tens palavras de vida eterna. Né? E continuaram ali com Jesus, porque Jesus tinha. É o que eles queriam. Então, o interesse não estava em Jesus, estava no que Jesus tinha para oferecer para eles. Né? Então, agora nós vamos ver aqui na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, que já é o amor ágape, né? O amor agapau, né? O amor no sentido puro, no sentido divino, né? É o amor de Deus, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Né? Eu poderia ter colocado aqui também o textual da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Aí é demonstrado o amor de Deus pela humanidade. Né? E também é o textual da Bíblia, né? Do Novo Testamento. Fonte Almeida corrigida. Aqui já é texto em grego. Eu vou estar lendo aqui em grego, mas a minha leitura em grego não é lá essas coisas todas. Tem algumas palavras que a gente tropeça um pouco. Mas tem algumas que eu vou frisar bem para os irmãos poderem entender, porque se os irmãos não entender, aí não adianta nada eu estar mostrando aqui, porque os irmãos não vão compreender o que Pedro está dizendo, né? Essa aqui já é uma palavra meio difícil de falar, né? Epistesai legeiton Simone Petrus Jesus. Simão e Ioannas agapas-me, tudo. Aí aqui eu coloquei a tradução. Porém, irmãos, é bom deixar claro que o que eu fiz aqui foi uma transliteração. Eu transliterei o texto do jeito que eu peguei lá na Bíblia grega, né? Eu peguei, eu não traduzi, eu apenas transliterei. Né? Eu acho que é assim que se diz. Fiz a transliteração. Coloquei palavras embaixo de palavras. Né? Porém, é importante que os irmãos prestem também atenção que o idioma grego não é igual, a gente não escreve igual o português. Né? O português a gente escreve em uma ordem cronológica, sujeito, verbo e objeto. Porém, no grego, não existe isso. Às vezes o verbo, por exemplo, esse aqui é um verbo, leguei. Só que o verbo aqui, ó, por exemplo, já está praticamente no meio da palavra. O sujeito já está aqui, ó, depois do verbo. Entendeu? E os objetos já estão aqui, ó, objeto, cumprimento, já está para trás, para o início da frase. Então, não há uma ordem igual no português. Então, tanto para ler, se a pessoa não tem um conhecimento das terminações, que é
que vai fazer você identificar o que é um verbo, o que é um objeto, o que é um sujeito, lá dentro de uma oração, aí fica um pouquinho mais difícil tanto para você transliterar como para você traduzir, para você ler também, fica um pouco complicado. Mas, porque não é igual no português, né? Você tem que conhecer as terminações, né? Essas terminações aqui, ó. Essas terminações aqui. Ó. Entendeu? Então, mas isso aí para os irmãos não ter tanta importância. O importante é que os irmãos, para compreender esse texto, saibam reconhecer algumas palavras que eu vou estar indicando aqui. Legei ao tu nai, kiri, su, oidas. Aí é a resposta. Ele diz para ele, sim, Senhor, você sabe, né? Você sabe. Você sabe que eu amo muito você. Aí de novo aqui, legei ao tu bosquetai anim nu. Ou seja, Jesus está dizendo, apacentas ou alimentas. Mas eu acho que eu coloquei alimentos. Alimenta os meus cordeiros, meu. Ele diz, alimenta um cordeiro meu, né? Como eu disse, aqui não está numa ordem, né? Está meio bagunçado, porque eu transliterei apenas. Neguei ao tu, Pali Deuteron Simão e Ioana, Agapas-me. Observe sempre o verbo aqui, ó, que agapas, né? Aqui, ó, leguei, né? É uma pergunta. E ele diz para ele novamente, uma segunda vez, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Ou seja, ele está perguntando, né? Ele perguntou, né? Amas-me? Neguei ao tu naikiri su oida roti filhos, sim. Ele diz para ele, sim, Senhor, você sabe que eu te amo muito. Observe que aparece novamente a palavra filho, aqui. Mas preste bem atenção que vai mudar aqui a pergunta de Jesus, hein? Jesus vai ter um momento que ele vai mudar a pergunta. Mas Pedro aqui, ó, a resposta de Jesus é sempre filhos. Se os irmãos já prestaram atenção que é sempre filhos. Que ele significa, como a gente viu, é um amor interesseiro. Né? Neguei ao tu, poimaine, tá, probatamu. Ele diz para ele, pastoreia a ovelha de mim. Leguei ao tu, Totiton, Simão e Joanas, filhos-me. Observe que Jesus aqui já faz a pergunta, ele já mudou a pergunta. Aqui é Jesus perguntando aqui, ó. Leguei ao tu, Totiton, Simão e Joanas, filhos-me. Aqui Jesus está perguntando, mas Jesus já muda a pergunta. Jesus não pergunta ágape ou ágape. Jesus já pergunta filhos-me. Porque Jesus já entendeu que o amor que Pedro tinha por ele era o mesmo tipo de amor que os outros discípulos tinham por Jesus. É um amor interesseiro. Mas Jesus entendeu que Pedro estava sendo verdadeiro. Porque em nenhum momento Pedro responde querendo enganar a Jesus. Não. Ele responde sempre a mesma coisa. Filhos. E ele diz uma terceira vez, Senhor, filho de Jonas, amas-me?
eu, né? Ou seja, o que eu acabei de dizer, né? Ele perguntou aqui, só que ele mudou a pergunta. Ele usou aqui a palavra filhos, né? Filéis, né? Que é a mesma coisa. Ele diz uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas eu? Elupete, Ró, Petros, Roti, Eipen, Autum, Totiton, Filéis-me. Aí Pedro ficou triste, né? Ficou triste o Pedro, por ele ter dito a terceira vez. Cari eipe autum kiri panta su roidas su gnoskis roti filho si. E ele disse para ele: Senhor, todas coisas você sabe. Você sabe que eu amo muito você. Observe aqui que Jesus mudou a pergunta, mas Pedro continuou a afirmar a mesma coisa, né? O mesmo tipo de amor que os discípulos tinham por Jesus era o mesmo tipo de amor que Pedro tinha por Jesus, o amor interesseiro. Neguei ao tu, Ró e os seus bosquetarem por Batomu, né? Aqui Jesus está dizendo para Pedro apacentar ou alimentar as suas ovelhas. Diz para ele o Jesus: alimenta as ovelhas minhas. Né? Aqui esse texto aqui já é uma tradução que eu fiz do texto original, mais ou menos, né? Não era essa tradução, mas essa aqui, essa tradução foi eu que fiz. Depois de ter jantado, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. E ele disse: alimenta os meus, aí falam que isso é meio errado, mas é meus cordeirinhos. E ele voltou a falar: Simão, filho de Jonas, me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu te amo muito. E ele disse: pastoreia as minhas ovelhas. Tornou uma terceira vez a falar: Simão, filho de Jonas, você amas-me? O Pedro ficou triste por ele ter perguntado a terceira vez: amas-me? E ele respondeu: o Senhor conhece todas as coisas. Você sabe que eu te amo muito. Jesus, aqui saiu errado, né? A palavra que eu acho que eu coloquei errado. Falou. Eu troquei o L pelo R. Alimenta as minhas ovelhas. Mas tá aí, né? Tirando alguns erros aqui, dá para fazer uma análise do texto de João 21, capítulo 21, verso 15, 16 e 17. Nós podemos analisar e vemos que em nenhum momento Pedro tentou enganar a Jesus, né? Pedro foi sincero e Jesus percebeu muito bem isso, que Pedro estava sendo sincero com ele.